bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vlogzinho. E hoje eu vou pregar no Conex. Oi gente, foi meio na correria, me pegou um pouquinho despreparado, mas já tô preparando uma palavrinha e vai ser da hora, eu espero. Tenho, sei lá, só hoje só terminar isso aí. Então, vamos que vamos. Olha aí, já deixei dar uma estudada já. 3 bíblias de estudo aqui, coisa pouca. Agora eu vou pra escola, já tá na hora, eu tô atrasado. Eu acordei atrasado. É isso, nos vemos aí. Vou tentar gravar, rapaziada. Não garanto que eu vou conseguir gravar muita coisa, mas eu vou tentar. E também na correria, né? Não é que eu vou precisar estudar pra falar, mas eu vou tentar, prometo. Então ele falou algo sobre identidade, muitas coisas ela falou. Ele perguntou, a gente tem vindo como pessoas que vão pro céu? Pratão menosado, batendo pratão. Rapaziada, eu cheguei da escola aqui e agora eu tô dando uma revisada aqui nos detalhes finais. Tô pondo no papel pra imprimir depois e levar, né? Que eu acho que vai ser melhor. Olha aqui já como é que tá ficando. Vou terminar de dar uns detalhes aqui, né? Fazer os últimos retoques e é isso. Até mais tarde. Rapaziada, terminei de organizar as coisas. Agora tô indo pra igreja. Tem que chegar lá, passar um som, né? Que a gente vai tocar primeiro e depois vamos dar uma palavrinha lá. Vambora, seja o que Deus quiser. Rapaziada, cheguei aqui no Conex. Hoje tem culto, então a gente vai tocar ali. O Cauã tá aqui. Passa o carinho na barbinha do pai. Vai ser benção, vambora. E, bom, a igreja de Éfeso estava sofrendo muitos problemas, principalmente em relação a falsas doutrinas, a falsos mestres que estavam ensinando doutrinas contrárias às escrituras e contrárias ao que Jesus mesmo disse. Então, com esse problema aí, Paulo vai lá e fala para Timóteo: ó, Timóteo, vai lá, essa aqui eu dou para você, entrega nos seus peitos. E Timóteo assumiu a resposta e foi. Paulo confiava em Timóteo porque ele sabia que desde criança Timóteo tinha muito conhecimento das escrituras. Timóteo começa a pastorear a igreja de Éfeso. E é nesse contexto que Paulo escreve a carta para Timóteo. A primeira coisa que a gente pode tirar desse texto é que vocês têm que ler a Bíblia. Leia a Bíblia, todo dia se possível. Leia a Bíblia. Porque é a palavra de Deus. É a palavra revelada de Deus que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram todo esse texto. No verso 15, na segunda parte ali mais ou menos, ele fala: as escrituras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo.
Então, todas as escrituras, tudo aquilo que Timóteo aprendeu em relação ao Antigo Testamento, tudo é caminhado para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Tanto que a gente vê no Antigo Testamento como que tudo aponta para Cristo. A gente vê no Antigo Testamento que tudo tem muito sentido, todas as profecias e tudo. A Bíblia e a Palavra nos dá entendimento e firmeza da nossa salvação. E como eu mesmo disse, toda a Escritura aponta para Cristo Jesus. Escreve muito sobre Cristo e nos dá muita mais firmeza para crer em Jesus. Nos dá muita mais firmeza para a gente ter certeza que vamos ser salvos porque Ele morreu por nós. Porque nossos pecados foram lavados pelo sangue dele. Além da resistência a falsas doutrinas, eu acredito que Paulo tenha mandado Timóteo para Éfeso, justamente porque o problema lá era em relação a falsas doutrinas e falsos mestres. E Timóteo tinha muito conhecimento das Sagradas Escrituras, desde pequeno. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Às vezes a gente leva a Bíblia só como um livro, só como um compilado de várias histórias, mas é algo sagrado, cara. É algo muito mais do que meras palavras, sabe? A gente às vezes transforma verdades extraordinárias em coisas comuns, porque a gente não tem conhecimento dessas coisas. A gente não pode deixar a nossa mente acreditar que isso daqui é só palavras, são só letras, são só conselhos de antigos. Não, muito pelo contrário. Se a Bíblia fosse só conselho, cara, provavelmente ela nem estaria aqui hoje, porque muitos morreram por isso daqui. E eu acredito que eles não tenham dado a vida deles por meros conselhos. Eles acreditavam firmemente que isso era a palavra de Deus. A responsabilidade agora chega em nossas mãos. Assim como chegou nas mãos de Timóteo, por causa de sua mãe, por causa de sua avó, a responsabilidade chegou a nós também. A palavra chegou a nós também. Às vezes a gente fala que está muito novo para isso, que a gente não precisa estudar tanta palavra, que não precisa ter tanto conhecimento assim. E Paulo mesmo fala na primeira carta que para Timóteo não ser desprezado somente por ser jovem, mas que ele seja um exemplo de fé, ele seja um exemplo aos outros fiéis. Então Timóteo era também muito jovem, e ele era realmente um exemplo. Ele começou a pastorear a igreja de Éfeso, que eu tinha citado antes. Então a gente não pode utilizar essa desculpa. A responsabilidade agora está nas nossas mãos. A palavra de Deus agora está nas nossas mãos e a gente precisa passar isso para frente. Todo mundo é apto e capaz para pregar sobre a ressurreição de Cristo. E a nossa responsabilidade agora. O pastor está aqui, é claro, mas o pastor está sempre aqui na igreja e tudo mais. Mas tem lugares que ele não vai alcançar. Ele não vai para a sua casa pregar o Evangelho. Ele não vai para a sua escola pregar o Evangelho. Isso é sua função, isso é sua responsabilidade. Vocês estejam dispostos a qualquer momento pregar a palavra. Seja uma situação boa, seja uma situação ruim. Que a palavra seja pregada. E é uma responsabilidade que foi passada para nós por várias pessoas que gastaram a vida pelo Evangelho. Sejam dispostos a viver pelo Evangelho. O mínimo que a gente pode fazer por Cristo Jesus. Morreu para nos salvar dos nossos pecados, nos purificou, nos lavou. E que mesmo não tendo pecado nenhum, mesmo não tendo culpa nenhuma, levou o nosso fardo sobre ele. Levou o nosso pecado sobre ele. Que bastão que é nos passar dessa corrida, a gente possa passar para o próximo também.